sábado próximo, grande congresso da Regional 1 no Parque Paulistano. Convidamos a todos. Venha estar conosco, será um dia de glória, uma festividade tremenda. Regional 1 em festa. Por certo, Deus terá uma palavra no teu coração. Esteja conosco dia 7, às 16 horas, no Parque Paulistano. Com certeza, Deus estará presente e dirigindo. Começamos exatamente às 16 horas. A previsão é terminar às 21 horas. Venham todos estar conosco lá, em nome de Jesus. Venha adorar conosco! Fica por aqui. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Senhor amado, para te adorar, quero agora, ó Deus amado, te agradecer pela minha e pela vida de cada um dos teus servos, das tuas servas que aqui se encontram, Pai, e que juntos estaremos adorando, e que juntos estaremos buscando, e que juntos estaremos, ó Deus, glorificando o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco, Pai amado, esta semana, que Deus apresentar, ó Deus, o trabalho aqui. O sábado, Deus amado, será, ó Deus amado, um dia abençoado, todos estarão buscando, estarão glorificando. Já estou vendo, ó Pai, essa bênção, e será realmente uma festa maravilhosa, ó Pai. Venha ser conosco, Deus amado, é que eu te peço neste momento e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Presença de Deus. Amém? São as santas escrituras que nos contam que Jesus, o qual vindo das alturas, faz brilhar muitas luz, para nos dar eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já sido a vida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo Evangelho que nos fala de perdão e transforma o império numa nova criação.
sobre a cruz foi derramado, o seu sangue derramou, numa lança transpassada, foi o lado do Senhor, suas mãos e pés pregaram, com os cravos sobre a cruz, tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Quero continuar ouvindo a história de amor do Senhor, salvação estou fruindo desse ponto de amor. O juízo foi liberto, da condenação amor, pela Bíblia estou vencendo, e Jesus é o Salvador. Amém? Nunca mais eu vi outro ponto de amor, aleluia. Ainda o 323 lá, amém? Levantai os vossos olhos. 323. Levantai os vossos olhos para cima, ó a videira nossa que se aproxima, poderão nos labor. Levantai
296. No jardim, Jesus Cristo. 296. No jardim, Jesus Cristo clama, quando os ímpios o foram prender, e falando com mais obrigada, pelo cálice ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Orvalho que dá minhas flores, assim é para minha oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. E o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com Jesus a minha alma deseja estar. Amém. Esse é o objetivo do servo da serva do Senhor, né? O prêmio máximo que teremos. Muitas pessoas, elas vivem as suas vidas e não se preocupam com isso. Mas o fundamento de tudo é isso. É um dia chegarmos e habitarmos com o Senhor por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer uma leitura da palavra do Senhor. É o Salmo de número 23. Salmo de número 23. O Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele dá-me paz e verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.
Versículo 3: refrigera minha alma, guia-me pelas belezas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice com fogo. Versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O versículo 4, ele diz assim, ele fala dessa forma: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A gente passa tantas situações na vida, a gente passa aflições, a gente passa dificuldade. Tem certos momentos da vida em que a gente passa perigo. Eu, essa semana, tive um livramento muito grande do Senhor, no trânsito. E depois eu fiquei aqui pensando no Senhor. É só o Senhor que cuida, é só o Senhor que ajuda, é só o Senhor que livra a todos nós do mal. Ali só não aconteceu uma coisa terrível, grave, porque o Senhor realmente estava cuidando de mim. Ele cuida de nós. Ele cuida de cada um de nós. Ele tem um cuidado especial. Ele tem um amor especial por cada um dos seus servos. A terra é habitada, a terra ela é repleta de um povo muito grande, habitando toda a terra. Mas o Senhor olha por aqueles que buscam a sua presença. O Senhor olha por aqueles que dobram os seus joelhos e falam com Ele. O Senhor olha por aqueles que clamam a Ele. O Senhor olha para aqueles que na aflição, na tristeza, na angústia, quando Ele está chorando, Ele olha. É interessante, irmãos. A gente, como servos do Senhor, simples, pessoas humildes, pessoas que buscam a presença dEle, vocês dobram o seu joelho para falar com o Senhor. Olha só, muitas das vezes a gente não pensa dessa forma, né? Mas a grandeza desse Deus, a magnitude desse Deus, um Deus criador, um Deus que criou tudo, criou o universo, criou a terra, criou todas as coisas que existem, Ele criou. E agora a sua criação se dobra, e agora a sua criação se coloca em joelho e começa a buscar a sua presença. Eu fico aqui imaginando o Senhor olhando ali, a gente aqui tão pequeno, tão falho, tão cheio de defeitos, tão indefesos, porque somos totalmente vulneráveis. Se não é a presença de Deus, certamente o inimigo já veio nesse mundo de Deus. E a gente ali começa a falar, e a gente ali começa a orar, e a gente ali começa a balbuciar palavras diante do Senhor. Você levanta de manhã e começa a buscar a sua presença. Senhor, me guarda, Senhor, me livre. E aí você vai vendo decorrer o seu dia, e você vai vendo o trabalhar de Deus, você vai vendo o movimentar dele. Como no dia de hoje, como nessa noite, agora a gente teve o nosso dia, agora estamos aqui, buscando a sua presença, é coisa maravilhosa. É por isso que eu, particularmente, eu falo, eu me alegro por eu estar aqui.
Nós precisamos botar isso em mente. O quão importante é estar buscando a sua presença, o quanto é estar na presença dele, glorificando o seu nome. Graças a Deus. Vamos a Deus um pouco de casa, amém? Amém. Vamos assim? Aqui. O Senhor. Vamos continuar ligados na presença do Senhor, porque o Senhor está presente. Ele alegra nossos corações, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Com Jesus a minha alma já está, no jardim em constante oração, a noite chega. Faz uma paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Meu Deus, poderoso. Santo de Deus. Louvado e agradecido é o seu nome, Senhor Jesus. Abençoa. Vamos preparar aqui, vamos cantar esse corinho aqui, olha. Cante comigo. Senhor. Aí, a
chora pro mundo rir, ele chora pra Deus. Seu pranto no céu é ouvido, Deus se põe a responder. E mesmo que seja difícil, Deus sabe o que é difícil entender. E logo o Espírito Santo traz ao coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus nem demora, Deus ouve canção do trono. Leva o crente não tinha louça, morre na hora e vem a vitória. E não há quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase. Só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe que Ele é o único que pode consolar. Seu canto do céu é ouvido, e Deus se põe a responder. E mesmo que seja difícil, Deus sabe que é difícil entender. Por isso é Uma lágrima para Deus é uma frase. Aqueles momentos, né? Que a gente não tem força, não tem nem o que falar, a gente chora, mas eu pastor Gênesis, né? Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos, Amém. vamos cumprimentar os que estão nos assistindo à distância. Vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. A palavra hoje está com o pastor Reinaldo e eu quero só fazer uma lembrança aqui da importância de conhecermos, servirmos
e buscarmos entender e conhecer o nosso Deus. Aqui eu vou só dar uma ligeira palavra sobre o capítulo 35 de Jeremias. Não é? O Senhor faz uma prova com o seu povo, sobretudo com os seus líderes, está aqui no 35. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas. Levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, está sobre a câmara de Maazéias, filho de Saul, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos, não edificarei casa, nem semearei semente, não plantareis, nem possuireis vinho alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Agora o 8: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, e de maneira nenhuma bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, e nem edificamos casa para a nossa habitação, e nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, assim ouvimos e fazemos conforme a tudo quanto nos mandou Jonadab. Então o Senhor traz um exemplo de obediência, não é? A origem dele, a existência deles. Aqui em São Paulo eu não vejo, mas quando eu era menor no Rio havia muitos ciganos que moravam em tendas e viviam fazendo aqueles ciganos, né? Eu não sei, há um pensamento, nós não temos na Escritura registro para falar com certeza, em que os recabitas teriam sido aqueles viajantes que vieram quando Moisés saiu do Egito, e saiu essa família, né? Há um pensamento, estudioso chegou a identificá-los. Mas aquilo que serve para nós, não é? É o que o Senhor deixou claro: a obediência a alguém, e muitas das vezes o Senhor não vê em nós essa obediência, não é? Coisa séria. Eles nunca beberam vinho, nem fizeram. Eu acho interessante que você aqui, quem conhece os ciganos aí? Você já conhece ciganos? Já viu ciganos? Quem aqui conhece ciganos? Já viu ciganos aí? Lá em Belo Horizonte tem muito. Então, não temos certeza, vai dizer exatamente assim, mas há um pensamento, não é? O interessante não é nem quem são eles que já existem, é a obediência que eles tiveram à palavra que receberam dos seus pais. E o Senhor vai trazer e corrigir, chamar a atenção do seu povo nisso, não é? Porque ele também, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vai dizer aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém: porventura não aceitareis instrução para ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até estes dias. Antes ouviram o mandamento do seu pai a mim, porém que eu vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Vocês veem? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Hoje é um culto de ensinamento, como nós precisamos de atentar para as instruções de Deus. Nós temos um livro, não é? Composto de 66 capítulos, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo,
São instruções. Para que essas instruções? Para nós sermos bem-sucedidos. Porque, como mesmo o Senhor disse, se vocês ouvirem as minhas palavras e as guardarem, tudo que vocês pediam vão fazer. Então veja a potência, a força, a promessa que nós temos, não é? E aqui está a palavra do Senhor: somos instruídos, quando o hino é cantado. Eu vou chamar muita atenção para esse detalhe, irmão, porque às vezes nós estamos ouvindo um hino e não meditamos na sua letra. Não é? Porque quando você medita na grandeza que esses hinos, há hinos modernos que não têm uma mensagem, mas há hinos antigos, não é? Que transmitem o nosso o trio Brilho Celeste cantava Oliveira Verdadeira lá naquele grande culto lá em São Bernardo. O pai do pastor Paulo, como é o nome dele? Valentim, já idoso, né? Idoso, mas chorava copiosamente, porque esses louvores inspirados por Deus, e o tema era exatamente sobre, não é, frutificar para crescer, né? E Oliveira Verdadeira, as irmãs cantavam, o trio cantava, e a gente, é muito importante, quando o hino estiver sendo cantado, medita na letra. Faça com que aquela letra seja uma mensagem para o teu coração, né? Porque às vezes a gente canta, mais perto eu quero estar, mas não deseja isso. Mais perto eu quero. Será que você está cantando e desejando? Porque se você meditar na letra que você está cantando, você vai se aproximando de Deus. E aí o que acontece? Você já começa sendo abençoado pelo louvor que você está ouvindo. Então, essa palavra não é para darmos tempo ao nosso pastor que vai trazer a mensagem, o estudo. Que Deus nos abençoe. Vamos aprender isso, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Salve irmãos, para o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por nós estar aqui na tua casa, a casa da oração. Neste culto, Senhor, nesta noite, Senhor, um culto de ensinamento da tua palavra, a qual o Senhor tem ungido, o pastor Reinaldo, Senhor, vai ser instrumento de bênção para cada um de nós. Senhor, estamos aqui prontos para ouvir a tua palavra. Senhor, tenho a certeza que o Senhor já colocou a palavra no coração do teu ungido, a qual ele vai transmitir para a tua igreja. Senhor, a todos que vão receber esta palavra, nós possamos colocar dentro do nosso coração para nós não pecar contra ti. Continua conosco, papai querido, abençoa esse trabalho nesta noite, é o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, abra esta Bíblia na carta que escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 2. Amém? Amém. Temos o versículo 1 que nos diz: Ele, quem é? Ele, Cristo Jesus, né? Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Amém? Amém. Podem sentar. Eu quero fazer um estudo, como já disse para os irmãos, um estudo responsivo desta carta, como já iniciamos há algum tempo. E uma das vantagens do ensino, do estudo responsivo, você vai estudando versículo por versículo, então você vai estudando todo o conteúdo. Não fica aquela coisa de pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e é importante quando a gente consegue abranger todo o conteúdo de um determinado livro. Amém? Só que o texto aqui ele começa assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o texto nos fala de uma condição que nós vivíamos de mortos, né? E Cristo nos vivificou. Para nós adentrarmos nesse texto, ou no conteúdo desse texto, eu vou precisar fazer uma prévia em outro texto. Então nós vamos estudar um outro assunto
para melhor entendermos esse aqui. Aí eu quero que você vá comigo lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. A importância do estudo, irmãos, do conhecimento, ela foi proferida pelo próprio Jesus. Ele disse assim: errais por não conheceres matemática, português, é isso? Não. Direito, Não. geografia. Errais por não conhecer o quê? As escrituras e o camarada ele pode conhecer matemática, geografia, história antiga, medieval, história moderna, ser advogado, ele pode ser engenheiro, ele pode ser médico. Tudo isso tem o seu valor. Mas o erro, no que diz respeito ao descaminho espiritual, está relacionado à falta de conhecimento das Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Então, assim, basicamente, às vezes eu fico pensando, né? Quanta coisa importante uma pessoa perde por se ausentar da escola bíblica, se ausentar de um culto de ensinamento. Quantas vitórias ela poderia tomar posse se ela se preocupasse em participar mais dos cultos de ensinamento. Tem um escritor que ele diz assim: aquilo que eu não tenho é por aquilo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. E tem outro que diz assim: aquilo que eu ainda não tomei posse é por conta do conhecimento que eu ainda não acessei. Então a falta de determinadas informações de caráter bíblico, espiritual, nos põe a parte de muita vitória, de muita coisa maravilhosa no reino de Deus. E aí faz sentido aquela frase que diz que conhecimento é poder. Nessa gente fala aí, conhecimento é poder. Aí Jesus falou: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder. Um crente desse está não, fica na roça, vai ser enxergado. Lá em Minas Gerais, né? Vai para a roça ser enxergado, está perdido, né? Mateus capítulo 13. Hoje nós vamos assim começar a abordar um ponto muito importante. Seria tão bom se, ou presencialmente, ou depois, se a pessoa se desse conta de entender esse assunto, pelo que vai ficar gravado. Capítulo 13, versículo 33, que nos diz assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Então Jesus está propondo aqui uma parábola. Ele usa de uma símile, comparando o reino ao fermento. Anteriormente ele compara o reino, no versículo 31, ele está comparando o reino ao grão de mostarda. E agora ele está comparando ao fermento. Claro que todo mundo aqui sabe o que vem a ser o fermento. O texto, versículo 33, nos fala do reino e do fermento, comparando o reino ao fermento, que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha. O fermento, ele é um composto químico que, isoladamente, você olha assim, você vê, você percebe, mas não afeta em nada. Ninguém come fermento. Alguém come fermento? Não. Fermento tem sabor?
Alguém tem interesse? Nossa, me deu uma vontade, me agrada, me deu vontade de comer fermento. Ninguém tem vontade de comer fermento. Mas aí, isso já aconteceu na minha casa, na casa de todo mundo, né? A pessoa faz um bolo, coloca no forno e o bolo não cresce. Na hora, o que se fala? Esqueceu o quê? Está perdido o bolo, né? Praticamente. Fica solado. Fica solado, né? Irmãos, esse ensino aqui, ele é poderoso. E nós vamos alcançar isso pela graça do Espírito Santo. Jesus, ele fala de um elemento que sozinho você nem tem interesse nele. Mas dependendo do produto que você precise, você vai ter que colocar o fermento. O fermento, depois que ele é associado à água, à umidade e à temperatura, ele exerce, eu quero que você guarde essa palavra aqui, uma influência, diga comigo, influência silenciosa. Influência? Quando eu me perguntar para você, o que é que o fermento faz? Você vai dizer o quê? Ele proporciona uma influência silenciosa. Você não vê, mas ele está ali agindo. Ele está operando silenciosamente, em oculto, mas de uma forma poderosa. O fermento, ele é, diga comigo, poderoso. É uma influência, ele está ali. Ele foi inserido. Ele não está ali para ser. Ele não é o alimento em si. Ninguém que come um bolo ou qualquer tipo de alimento que vá fermento, geralmente é massa, quer sentir o gosto do fermento. Não. Mas pretende-se um determinado resultado que só o fermento pode exercer, que é uma influência silenciosa. Nós temos uma poderosa influência que pode agir sobre as nossas vidas, que é o Espírito Santo. É a influência mais poderosa do mundo, do universo, é o Espírito Santo. Agora, veja bem, abaixa um pouco, Pedro, faça para evitar essa microfonia. Existem 3 forças que são influências também poderosas, que elas atuam de forma maléfica na vida do homem. Nós vamos entender essas influências para nós entendermos lá. Ele vos vivificou quando estavais mortos em delitos e ofensas. 3 influências poderosas que atuam no nosso sistema é a sensualidade. Diga comigo, sensualidade é a influência sensual, a influência mundana. Influência, diga comigo, influência mundana, influência diabólica. Vamos ver aqui um texto de Talanteado. Capítulo 3, vamos ver sobre o versículo 15. Vamos ler o 14 só para efeito de entendimento. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Quais foram as influências que eu citei? Influência sensual, influência mundana e influência. Irmãos, todos nós, de alguma forma, estamos sendo influenciados. Silenciosamente. Aí tem uma pergunta assim, pastor Gênesis:
O que é que está influenciando a sua vida? O teu ministério. Você que é pastor, você que é evangelista, você que é missionário. O que é que está influenciando o teu ministério? O que é que está influenciando o teu casamento? O que é que está influenciando a tua vida financeira? Os teus relacionamentos? Porque sempre há uma influência invisível que às vezes você nem se dá conta, mas ela existe. A primeira influência poderosa que nós falamos aqui é a influência sensual ou sensualidade. Como é que funciona na vida do homem? É o homem ou uma mulher que vive fundamentado nos sentidos e nos sentimentos. Quando eu falo no sentido, por que eu estou falando? Da audição, da visão, do paladar, sentido sinestésico, que é o muscular, que é o tato. Então, veja bem, a pessoa influenciada pela sensualidade, essa pessoa voltada para os desejos, para a vontade. Deu vontade, ela quer fazer. É comer, é beber, é sexo. As pessoas que vivem em bares, em orgias, e não sei o quê. O que é isso? É a influência da sensualidade que afeta o sentido. A pessoa que vive em função do sentido. Uma vez nós estávamos há muito tempo atrás num trabalho aqui em Sapopé, no congresso. Aí teve um congresso, aí nós estávamos ali limpando, recolhendo cadeira e vaqueiro. Aí chegou um irmãozinho lá, com o mão no bolso, olhando. Aí nós falamos: ô fulano, dá uma força aqui. Todo mundo querendo ir embora, né? Ajuda a gente aqui. Falei: irmão, não vou ajudar não. Por quê? É porque eu não estou sentindo de ajudar não. Mas aquela coisa séria, sabe? É porque eu não estou sentindo de ajudar. Quem se vive de sentir, irmãos? Sim ou não? A Bíblia diz que o gente vive de quê? Para Pedro, que é mais esperto que eu. Vive do que, Pedro? Do que o crente vive? Vive da fé. A gente não vive de sentir. A gente não vive do que a gente está vendo. A gente não vive dos nossos desejos. A gente vive pela palavra e pela fé que essa palavra gera em nós. Quando a gente fala fé, não é fé. A fé comum, a fé do homem comum. Não. Porque todo mundo tem fé. O camarada joga na loteria com fé, sim ou não? Esses dias, lá no meu local de trabalho, o pessoal falou assim: o que isso? Loteria vai dar 60 milhões de reais. 60, eu falei assim: 60 milhões? 60 milhões eu vou jogar. Eu falei para ela assim: se você ganhar 60 milhões, você me dá 1 milhão? Não, não. Como assim não? Você vai ganhar 60 milhões? Não, eu tenho muita gente para ajudar. Eu estou falando que você vai ganhar 60 milhões. Eu te daria uns 100 mil. A pessoa, ela se contenta em não ficar com 59 só para não me dar 1 milhão. Entendeu? Eu falei: então tudo bem, você não vai ganhar nem 60 nem 59, tá bom? Não é melhor você ganhar os 59 e me dar 1 milhão? A pessoa não aceita. Fala assim para mim: você me daria 1 milhão? Eu falei: eu daria, mas eu não vou dar só por um motivo. Porque eu não tenho alguma coisa. Os irmãos não perceberam o que é uma pessoa movida pelo sentido? Ela aceita perder 59 só para eu não receber 1 milhão. Tudo bem, é melhor perder 59 do que ganhar 60 e dar 1 milhão para Reinaldo. Fica ele 100 milhões, eu fico 159, e daí ia sobrar dinheiro que ela não quer gastar, sim ou não? A pessoa, isso é influência invisível chamada sensualidade. É
é o domínio dos sentidos. Aí vai falar assim, pastor, crente tem sentido? Será que crente é influenciado pelos sentidos? Sim, ou não? Sim. Crente combinão, crente, sabe, dominou. Tem gente que pode dormir no negócio. O sono é importante, né? Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Comer tem limite, beber tem limite. Sim ou não? Dormir tem limite. Deus fez tudo ordenado. Os irmãos já imaginaram que nós temos um sistema solar que controla o dia exatamente em 24 horas. Quem é que fala para o sol que assim, o dia dura 24 horas? Quem é que diz para ele? Está determinado. Deus falou 24 horas para você fazer. Começou lá, manhã e tarde, no primeiro dia. Quer dizer, tem o primeiro e tem o segundo. Se tem o primeiro e se tem o segundo, é porque o primeiro começa e termina. Começa a hora, termina a hora. Porque quando termina o primeiro, começa o segundo, tudo é ordenado. Existe ordem. E o que é ordem? É a disposição correta e adequada de todas as coisas. Isso é ordem. Deus estou aqui, uma fileira de banco, um após o outro, alinhadinho, descanso, tudo está certinho. Isso é ordem. Então existe ordem para comer, para beber, para se vestir. Tem crente desordenado. Precisa vir para o culto de cima. Sim ou não? Tem gente desordenada. Irmão, nas mínimas coisas. Outro dia eu cheguei com um rapaz aí, aquele quarto tão bagunçado, aquela coisa que eu falei, olha, cuidado com esse seu ambiente aqui, porque muitas das vezes o ambiente, esse é o seu ambiente, não é? Às vezes, o ambiente que você vive é um reflexo do seu homem interior. Sabia? A garagem, as suas estantes de livros, o seu quarto, tudo jogado, tudo revirado. Pode ser a sua vida. Pode ser assim. Então, se vamos colocar as coisas tudo na ordem. Eu tenho uma estante lá, com mais de 600 livros. Tudo na ordem. O assunto, até pelo tamanho, pode colocar o tamanho, o direcionamento da leitura. O livro que eu quiser achar, eu sei onde está. Aí eu fiz uma relação, está lá, por ordem. A ordem vem de Deus, a bagunça que vem de Satanás. A bagunça que está por aí é dele. E vem por causa da sensualidade, por conta do descontrole. Descontrole para comer, descontrole para dormir, descontrole para fazer as coisas, tudo é descontrolado. Hoje pega essa molecada aí, videogame, televisão e tal, não tem limite. Se você deixar um cara por esses 24 horas sem o celular, não podia ter que levar ele para o hospital, tá? Para morrer. Abstinência da internet. Se faltar, você não vai usar coisa. Eu que sou da época do candeeiro, a gente à noite acendia candeeiro, né? Aí no dia seguinte, amanhecendo com aquilo cheio de fuligem. Você ia fazer engenheiro na roda, colocar a bola preta do candeeiro. Não tinha internet, sobrevivi. Eu sou do milênio passado. Do século passado do milênio passado. Essa garotada de hoje, deixa de ter sem celular, sem internet, sem televisão. Daqui a pouco tá lá, beleza, cheguei com a mãe, prendeu o satanás da abstinência. Sensualidade, sentido. A pessoa que ela é influenciada pelo sentido, ela não quer orar, não quer ler a Bíblia, ela não quer conhecer a Deus, porque dá trabalho. Dá trabalho. Como é que você vai conhecer um Deus que você não vê, que você não toca? E o nosso sentido é esse, é o quê? O império do sentido é você enxergar, é você ouvir, é você tocar nas coisas. E com Deus o negócio é diferente.
sem bens, sem filhos, sem saúde, e da parte de Deus ele não ouvia nada. Sabe aquele, ei meu servo, eu estou contigo e você sai por aí catando a tua direita para ouvir? Não tinha um profeta, um raio de 500 quilômetros quadrados para fazer, ei meu servo, não tinha nada, silêncio total. Uma hora dessa o crente sexual está na roça, está morto. A mulher chegou, já deu, irmão, a maldição morre. Já continua confiando naquilo que ele sabe, naquilo que ele acredita, naquilo que ele tem, não naquilo que ele vê, não naquilo que ele enxerga. Eu já falei algumas vezes aqui, que a pessoa vem na igreja, pastor Gênero, chega aqui e recebe aquela palavra profética, olha, eu vou fazer acontecer lá, porque tu vai ver a reviravolta. Então a pessoa sai daqui cheia de fé, porque ela vai fazer um revolução na casa, na família, aí a pessoa quando pega de casa agora está pior do que quando ela saiu. Aí você tem duas opções: acreditar no que os teus olhos estão vendo, ou acreditar naquilo que Deus te falou. Você ouviu a palavra de Deus, os teus olhos estão mostrando outra coisa, o coração faz o quê? Eu creio, Senhor. Não é o que eu quero ver ainda, mas eu creio, porque a tua palavra já chegou aqui. Amém. Glória. Aleluia. O crente que ele é influenciado pelo Espírito Santo, ele crê o que? Na palavra, naquilo que ele ouviu da parte de Deus, diretamente pela palavra, ou pelo inspirar do Espírito Santo, pelo fluir do Espírito Santo. A gente não volta e fala assim, a gente não vive por vista, a gente vive por fé. E de fé em fé, o justo viverá da fé. Paulo está parafraseando um texto do Antigo Testamento, de fé em fé, o justo viverá da fé. Fé em fé significa fé do começo ao fim. Então, o Espírito, a influência silenciosa e poderosa, está influenciando muita gente, sensualidade. Crentes sexuais, pastores sexuais, ministros sexuais. Por quê? Estão debaixo do império do sentido. A outra influência é o quê? A influência mundana. E só para buscar o entendimento bíblico, a Bíblia nos diz que abismo chama um abismo chama outro abismo. Tá? Doença chama doença. Eu costumo dizer que assim, ninguém pega saúde, né? Não. Ninguém pega saúde. Eu não quiser que na área da saúde, já veio alguém pegar saúde? Não. Ninguém pega saúde. Só pega Saúde não é uma coisa que você transmite, né? O irmão está doente, vem cá, me abraça aqui, você vai ficar curado. Só para dar um sono da graça de Deus na minha vida. Aí sim. Agora a doença o saudável, ele não quer ficar perto do doente. Por quê? Porque ele não vai transmitir saúde para o doente, mas o doente vai transmitir doença para ele. Por que a mulher do fluxo de sangue, ela não queria tocar em Jesus? Por que o leproso, ele tinha que estar longe? Porque a doença pega. A doença pega. A mulher falou, não vou tocar nele, porque se eu tocar nele, ele vai ficar impuro. O leproso chegou diante de Jesus, a Bíblia diz que se prostrou e adorou. Coragem daquele homem, né? Só mesmo coragem e fé. É o Espírito Santo influenciando poderosamente, dizendo, vai lá, não tem jeito para você. Coisa gloriosa é quando o Espírito Santo impulsiona uma pessoa e diz, vai lá, tem jeito para você, vai a ele, é agora. E o camarão está apodrecendo, caindo nos pedaços. Vocês não sabem que a lepra, chamada hanseníase, ela é uma doença, uma bactéria, que ela afeta os sensores de dor. Por que a pessoa começa a perder aí, cai o nariz, cai? Porque a pessoa para de sentir dor.
Então a pessoa põe a mão numa chapa quente, o pastor diz, não sente. A mão quente a pessoa não sente. Ela dá um tropicão, não sente. E isso a pessoa vai se desfazendo. Lá na Índia, a pessoa olha com 5 dedos, a bola sem nenhum, sabe como a pessoa nem vê. Não é agora. Então, o camarada ele chega diante de Jesus. Se quiseres, bem podes limpar. A Bíblia diz que Jesus fez o quê? Tocou nele, porque só Jesus pode fazer isso. Ele é o único que transmite cura, ele é o único que transmite saúde. Qualquer pessoa que tocasse naquele leproso já teria que ser separada junto do leproso. Vai embora com o leproso. Jesus ele olha para aquele homem, ele parecia movido de compaixão, toca naquele homem e diz: quero ser limpo. Toca no homem. Jesus não ficou impuro, não. Mas aquele homem ficou curado. E nós estamos vendo aqui que o abismo chama abismo. O crente que está sendo inspirado pela sensualidade, ele vai cair agora na influência do mundanismo. Como é que funciona a influência do mundanismo? A pessoa influenciada pelo mundanismo, ela não é aquele tipo de pessoa que pensa no céu e no inferno. O negócio dela é aqui. Como está acontecendo aqui e agora. Ela não tem preocupação com a vida eterna. Ah, se eu morrer, não, sério, eu quero que. Não tem o que falar, fica na sua. Falar aqui de fé, nem falar, porque assim, para a pessoa que está ali nos picos, não é mesmo? Falar de céu, falar de fé é a mesma coisa, basicamente, né? Porque se a pessoa não está na posição, e você começa a falar do céu, ela lembra que isso já está um pouco distante. E quem está distante do céu, vai para onde? Aí tem aquela música que a gente já cantou aqui, né? Pastor, a gente também gosta de fazer referência. Eu sou quase crente, né? Essa é a conversa de muita gente. O quase crente, ele quase vai para o céu, né? Deus, a música ela fala assim: eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não roubo, não me trabalhei, por isso a vida é quase crente. Deus não aceita meio crente no meu coração, um pedaço para Jesus, outro para Maria. Se Jesus voltasse agora, eu te afirmo com certeza, quase que você se viu. Nossa, meu Deus, que coisa terrível! Se Jesus voltasse agora, ele fosse um pedaço para Jesus e outro para Maria. Se Jesus voltasse agora, quase que você subia aí para a maravilhosa. Zoando, né? O Espírito Já pensou? Depois de tanta quase subiu. E todo mundo já teve uma experiência do quase aqui, né? Quase casou, quase namorou, quase ganhou na loja, quase ficou rico, quase foi promovido, né? É muito ruim o quase. Você sentiu o gostinho. É a pessoa chegar na porta, ela chegou na porta para bater e perceber que a porta está fechada. Então, veja bem, o espírito do mundanismo, ele prende a pessoa aqui. Já está influenciado por que espírito? Com a influência sensualidade. Agora cai no mundanismo. Sensualidade, mundanismo, é pensar nas coisas daqui, da terra, é pensar nas coisas que são de baixo, é viver para comer, viver para trabalhar, viver para construir. E o céu e o inferno? O céu pode esperar. O inferno, crente, esse assunto não é para nós, não. Vamos mudar de conversa. Vamos lá para Gálatas, capítulos. A memória que vai aqui é o capítulo 4. Coloca aí capítulo 4, 7. Gálatas. Paulo ele dá a mesma
capítulo 5, versículo 7. Sete, 8 e 9. Corris bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Olha essa colocação de Paulo, hein? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a... Olha o fermento aqui, ó. O que o fermento faz? Ele influencia. Vamos aprender essa palavra. Ele influencia. Nós estamos falando da influência silenciosa. Lembrou, Pedro? Lembrou? Pega aí. Influência silenciosa. Paulo ele fala aqui. Volta lá no versículo 8. Versículo 8 diz assim: essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Influenciar, persuadir, está tudo ali. É o ato de convencer. Influenciar é persuasão. É convencer a pessoa a fazer alguma coisa. Então, no primeiro momento, a pessoa ela está sofrendo aquela influência silenciosa da sensualidade. Aí vem uma tão poderosa quanto, que é a influência do mundanismo. Olha Paulo perguntando aqui, ó. Volta lá no 8, Pedro. Tá. Essa persuasão não vem daquele que me chamou. A pessoa passou pela sensualidade, pelo sentido, irmãos e caros. Agora é fácil abraçar a influência do mundo. Qual é a terceira influência? Diabólica. Aí fecha. É a trindade do mal. É a trindade do mal. Vamos voltar lá para Tiago. Tiago está falando da sabedoria. Olha o que ele falou. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Se nós formos parafrasear, né? A animal, ela está no lugar do sentido. Porque o animal vive em função do quê? Comer e beber, é o sentido, né? A terrena no mundo e a diabólica também. Está entendendo? Está entendendo o processo? Influência, olha lá, sabedoria é a maneira da pessoa viver, né? Conduzida pela mente, pelo entendimento. Lá em Gálatas, Paulo está falando sobre eles que corriam bem, agora foram persuadidos a outro caminho. E Paulo fala um pouco de fermento. O fermento é poderoso, né? Não precisa muita coisa, não. Quando você vai fazer um bolo, você põe mais farinha ou mais fermento? Hã? Fermento é uma cuidada, né? O saco de farinha lá em casa, o pacote de farinha, ele acaba rápido, mas o fermento é poderoso, precisa muito. Mas o pouco que se põe, missionário Cícera, já influencia. Ninguém está vendo, mas está ali, ó, lá no meio, instigando, influenciando. E esses homens que promovem guerra, matança, o que é isso, irmãos? Fermento, influência, maligno. Camaradas, às vezes tem uma posição eclesiástica ou secular, política, quando você pensa que não está na lama. O que foi? Um pouco de fermento. Isso é terrível, né, pastor gente? Um pouco de fermento. Não é muita coisa, não tem muita massa aí, ninguém vai perceber. Um pouco, ninguém vê o fermento, ninguém sente, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. É interessante o seguinte, volta lá para Mateus 13.
Aqui em Gálatas 5, Paulo diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento não leveda um terço, um quarto, uma metade. Se você colocou fermento no mesmo recipiente que a massa, vai levedar tudo, vai influenciar tudo, vai influenciar tudo. A pessoa está no processo da influência, da sensualidade, cai para a sua desgraça na influência do mundanismo, e a porta está aberta para a influência do diabo, Satanás. Aí, acabou. Porque agora, essa pessoa que já está no domínio do sentido, dominada pelos prazeres, pelos afazeres, pelas preocupações da vida, aquele camarada lá que falou assim: nossa, estou rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí você pega, né? Nós estamos falando da igreja de Filadélfia. Aí você pega, meu Deus do céu, o que é isso? Que influência maligna é essa? Tem falta de nada. Aí você vai perceber. Aí pega o outro rico lá que, olha, vou derrubar esse celeiro aqui, vou construir outros maiores, e vou dizer para minha alma o quê? Come, bebe. Vocês não estão vendo? Ó, camarada, come, bebe. Isso é o quê? Que influência é essa? Influência dos sentidos. Come, bebe. Comer. Aí ele falou assim: eu vou derrubar esses celeiros e vou construir outros maiores. Que influência é essa? Mudando do mundo, das coisas daqui. Eu aprendo as coisas daqui. Então o camarada fala: come, bebe. E aí alguém fala: mas e a alma? E a alma? Está na mão do Satanás. E tem, assim, pessoas que elas sofrem uma influência maior que as outras do sistema diabólico. O diabo ele tem uma força maior sobre determinadas pessoas do que em outras. Você vai ver, gente, você não, você conhece a gente, se você tem um camarada que trabalha, tudo bem. Aí você fala, só falta você. Eu falava, deixa eu dizer isso, uma pessoa assim, está vendo aquele camarada honesto, direito. Aí eu dizia assim: meu Deus, só falta ser crente. E na minha cabeça parecia que era só um detalhe, né? Só falta ser crente. Depois a gente vai aprendendo as coisas, mas só falta ser crente, então falta tudo. Não é? Esse só falta ser crente significa que só falta tudo. Porque o que só falta ser crente é o primeiro buraco daquele que não tem jeito nem para ser crente. Então, a pessoa, ela sofre uma influência diferente. Tem pessoas que elas são mais influenciadas pelo diabo do que outras. O pastor Valério, ele dizia que tinha gente que era casa de demônio. Já pensou? Aquela pessoa ali é casa de demônio. Quer dizer, vivia endemoniado, né? Porque o diabo não sai de lá. Tem gente que, não me segue, não é crente, não segue, mas tem gente que é casa de demônio. Como se essas pessoas aí que, e a gente tem, né, infelizmente, no nosso meio, assim, famílias e tal, né? Não se liberta das drogas, não se liberta da prostituição, não se liberta dessa vida alimentícia. Tem aquela luta, você fala: que negócio é esse? Influência da sensualidade, do mundanismo e influência diabólica. E nós vamos fechar aqui, para a gente continuar em outro momento, né? Isso faz sentido para nós? A gente entender, meu Deus, o que é que está influenciando a nossa vida? Será que faz sentido? O crente entender essas coisas? O que está influenciando o teu casamento, o teu ministério pastoral? Os irmãos conhecem todos os ministérios aí. Porque Jesus falou assim: o reino de Deus é semelhante o fermento que uma mulher colocou em 3 medidas de farinha. E nós queremos falar com mais tempo sobre a influência do Espírito Santo. É coisa linda.
debaixo do temor, debaixo da unção, respaldado na palavra. Satanás está soprando de um lado de outro, o camarada está olhando para a palavra. O norte é a palavra, a orientação está na palavra. As igrejas, irmãos, a gente precisa orar para esse espírito de sensualidade, de mundanismo e diabólico também sair de dentro das igrejas. Às vezes a gente não se dá conta, as coisas vão entrando. É uma confusão, é um disse-que-disse, é uma fofocaiada. É um falatório, uma murmuração. E eu quero saber onde é que está a influência do Espírito Santo na nossa vida. Silenciosa e poderosa. Glória! Certo dia eu estava no Uber, comecei a conversar com o motorista, comecei a falar sobre casamento, tal, e contando alguns problemas do casamento dele. Eu comecei falando a Bíblia por aqui, assim, é assim, dando um exemplo do meu casamento, do histórico. O que eu estou fazendo? Levedando a massa. É isso que a gente faz. Nós somos chamados. Jesus falou que o reino de Deus, ele existe para nós influenciarmos. Nós não somos maiores em número, em quantidade, mas a nossa influência tem que ser poderosa, mesmo silenciosa, mas poderosa. Às vezes, lá no local de trabalho, você está lá influenciando as pessoas com a sua conduta, com a sua maneira, com o seu porte. Eles são o maior número, às vezes uma posição maior, mas o fermento do reino é você. Glória a Deus, amém? Amém, glória. Influenciando o vizinho. Eu tive um problema uma vez lá no prédio que eu morava, cara de confusão de criança lá, já contei aqui. Meu filho se envolveu numa confusão, era um meninote ainda. O pai do camarada, o pai do menino, foi tirar satisfação na minha porta. E foi um negócio terrível que o meu mais velho falou: pai, fulano arruma uma confusão cedo aqui, ó. O menino aí. Ele morre para te falar, eu vou passar pela minha janela, já era o pai do menino. Batendo na porta, daqui a pouco veio a mãe com os dois demoniados. E o homem queria brigar. O camarada queria brigar, e foi aquele alvoroço, o prédio tudo lá. Aí alguém dizia: quero ver agora esse crente. E ele convidou a mulher e tal. Meu amigo, eu falei assim: meu amigo, cala a boca, cala a boca. O que deu assim na minha cara, eu vou calar a boca. E eu vou falar para vocês: coisa boa é o camarada que nasceu de novo. Quando crente que nasceu de novo, porque tem um monte de crente aí que está pernambucano, né? É pernambucano, é cearense, é bravo, não leva desaforo para casa, e não sei o quê. Mas isso não é ser forte. Porque o homem forte não é o homem que domina os outros, é o homem que domina a si mesmo. É quem domina. Se você domina a si mesmo, você é mais forte que os outros. E o camarada na minha porta, bravo, falei: tá bom, quer falar? Pode falar. Chegou a mulher dele também, e queria os dois demoniados. Pode falar. Sabe que tem um princípio que isso aqui ninguém discute sozinho, né? Ele queria motivo para discutir, eu tá bom, falando. Aí ele falou, aí Deus foi graça, viu, irmãos? É graça, é influência de quem? Glória. Porque se eu estou influenciado pela sensualidade, que são os sentimentos, o camarada pensa que é mais homem que eu, né? Não vai acreditar no baixinho, não. O mundanismo, não vou levar esse desafio para casa, e não sei o que e tal. Mas eu sou um servo de Deus. Satanás tem que saber disso, eu nasci de novo. Aí Paulo falou assim: a vida que vivo na carne, olha aí, ó. A vida que vivo na carne, vivo de que maneira? Na fé do Filho de Deus. Eu não sou influenciado pela sensualidade, eu não sou influenciado pelo mundanismo, nem por Satanás. A minha influência vem do seu Espírito Santo. E a Fernanda começou tal, eu fiquei ouvindo e tal. Aí daqui a pouco eu falei: irmão, senta aqui. Irmão,
irmão, 5, 10 minutos, aquele camarada estava no meu sofá sentado, eu ministrando para ele. Aleluia. Falando para ele de Jesus e tal, aquela confusão, aquela nuvem. Quando ele começou a gritar na minha frente, eu falei, Jesus, me ajuda aqui, me dá graça. Sozinho eu não dou conta. Não é por causa do ovo, não, que tem uma coisa que eu não tenho medo de ovo. Hã? Ele é maior que eu, quase 2 vezes. Mas não é essa questão, a minha preocupação é com o nome de Jesus, é com o Evangelho, é com a imagem. No outro dia, pastor Jesus, um comentário lá falando, rapaz, aquele homem é crente, hein? Aquele baixinho ali, aquele cara é crente, aquele é crente. Foi um testemunho, não foi mesmo? Nós saímos de lá, ficou esse testemunho, que família, que homem crente. A mulher falou para nós assim, teu marido é um santo. Debaixo de graça é isso que nós somos, santos e santas. Porque é o Espírito Santo que já levedou a minha massa. É o Espírito Santo, essa influência poderosa, que já levedou a tua massa. Glória a Deus. E o importante é assim, vamos encerrar. Depois que você coloca o fermento na massa, tem mais jeito. Dá para tirar o fermento da massa? Dá para separar a massa do fermento? O crente foi tocado por Deus, pelo Espírito Santo, não tem mais jeito. Amém? É só ficar em vigilância. Mas assim, Paulo falou, olha, você está indo bem, mas tem ferimentos estranhos entrando aqui. Tem fermento diferente. Se você não colocar fazer fermento diferente, aquele que Deus colocou na sua vida vai continuar te influenciando, que é o Espírito Santo. Agora, se a gente não vigia, Paulo falou aqui, é um pouco fermento, leveda toda a massa. Amém. Aí vem o fermento da sensualidade, o fermento do mundanismo e a inspiração diabólica, que Paulo falou aqui em Gálatas, Tiago falou lá, animal, terrena e diabólica. Amém? Amém? Então assim, o reino de Deus, que é o domínio de Deus no coração do homem, tem que ser a influência que toca a nossa vida. É silenciosa, mas é poderosa. O meu ministério tem que ser influenciado pelo Espírito Santo. A minha vida conjugal, a minha vida familiar, tudo que eu faço tem que ter trabalhar silencioso, mas poderoso no Espírito Santo. E a gente fica atento, porque o fermento da sensualidade, do mundanismo e diabólico está sempre aí. Não é só uma pitadinha. Não nessa massa, não, aqui não. Esse bolo está pronto. Amém, você? Amém. Esse bolo aqui está pronto, confeitado, bonitinho, está uma delícia. Não precisa mais nada aqui. O que está aqui já está de bom tamanho. Irmãos, vamos atentar para o Espírito Santo influenciando a minha vida. Glória a Deus. Cuida de mim. As minhas palavras influenciadas pelo Espírito Santo, as minhas ações, os meus atos. Eu não sou conduzido. Olha só, camarada na minha frente. Aí Jesus fala, calma, deixa que eu cuido. Deixa que eu tomo conta, deixa que eu dou jeito. E você só dá um passo atrás, daqui um pouco. E o testemunho de fora, adiantado, sair de lá do testemunho. Ele baixou embaixo, ele baixou embaixo, brincou, quebrou o pau, camarada, não leva desaforo. E o escândalo, e a desonra. Tempos depois eu fui embora, tá? Jesus preparou isso aí de lá. Mas o nome de Cristo na minha vida, na vida da minha família, foi honrado, foi glorificado, porque um pouco de fermento levanta toda a massa. E o fermento do reino somos nós agora, pastores. Nós somos o fermento do reino para influenciar essas pessoas. Satanás ele quis trazer o fermento dele para influenciar a minha casa, mas Deus usou a mim como fermento para influenciar a vida daquele homem. Naquele momento ali, eu ministrei para ele, não foi ele que ministrou em mim. Às vezes os filhos das trevas não ministram na vida dos crentes. Sim ou não? Os filhos das trevas ministram na vida dos crentes. Quando, na verdade, nós somos o fermento do reino para influenciar esse mundo que jaz no maligno. Amém? Então, quase essa meditação que se gera aqui, aí nós vamos entrar lá em Efésios 2. 1 e 2. Sabem que Deus abençoe os irmãos? Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí também online, assistindo agora, ou que assistirão no futuro. Hoje é dia 5 de dezembro de 2024. Que Deus abençoe a sua vida e faça com você um fermento poderoso para influenciar, mas precisa estar influenciado
pelo Espírito Santo de Deus. Sexta-feira, amanhã, não haverá um trabalho aqui às 15 horas de oração, vai ser o culto na casa da irmã Sulina, né? Correto? 7 horas. Sábado nós temos um trabalho lá no Parque Paulistano, no Congresso, não é isso? Todos os irmãos estão convidados. 16 horas, Congresso. Vai ser no Parque Paulistano? Aqui na Serra. Depois da escola, vai ter um trabalho normal, vai ter uma evangelização. Muito bem. Então vai ser mesmo, final de semana com bastante atividades, vai ser isso. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos dar para o pastor Gêmeo para fazer a finalização. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Não completando, mas só lembrando, né, que nós somos o sal. Não é? Sal para que serve? Para temperar. Nós somos a luz. Os homens vejam as nossas boas obras. E nessa influência do Espírito Santo aqui em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Amém. Vamos guardar essa instrução que é muito importante. Então já todos os anos já estão feitos. Você que está nos assistindo, se desejar, domingo, vamos começar um trabalho cedo, uma visitação aqui nas casas. Vai ser um trabalho de evangelização, que é o nosso grupo de missões vai estar aqui fazendo o nosso culto de missões no domingo. Amém? Então vamos estar aqui. A nossa escola, superintendente, é normal, não é? E então eles vão fazer esse trabalho um pouco antes. E aí a gente vai estar dando direitinho o horário, convidando as pessoas a estar lá no nosso grupo também. Amém? Quem ainda precisa de oração, Deus sinal com a mão. A você que está do seu lado também, Deus te abençoe. Se você precisa de oração, vai levante a sua mão. Nós vamos estar orando e intercedendo em seu favor também. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa, ouvindo e aprendendo da tua palavra. Agora, Pai, essas mãos erguidas têm pedido e nós já te rogamos a tua intervenção em cada necessidade, que seja a tua resposta, Pai. Sobretudo que possamos nos preparar para sermos, como de fato disseste, vós sois o sal e a luz da terra. Precisamos de estar cumprindo esta missão tão gloriosa que recebemos do Senhor. Abençoe os enfermos curando, aquele que está aflito recebendo paz, o desempregado abre a porta de trabalho e ao doente cura as suas enfermidades. E o lar em conflito, que o Senhor desce e coloca a paz neste lar. A senhora pegando em tuas mãos, prepara-nos para amanhã estar aí na Consulina, no sábado estarmos aí no Congresso, na Regional 1, no domingo estarmos aqui no momento de evangelização na nossa escola também. Abençoa o superintendente, abençoa o professor, e à noite no nosso culto de missões também, nós já entregamos em tuas mãos, Pai. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus, nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga Amém.